Milionário entra em uma loja de brinquedos sem imaginar que daria de cara com o passado que tentou esquecer. Sua ex-esposa, visivelmente grávida. Mas é o que ela faz em seguida, na frente de todos, que deixa o lugar em completo silêncio e a todos em estado de choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva da tarde havia deixado as ruas de São Paulo brilhando como espelhos sob as luzes de neon. Caio Monteiro ajustou sua gravata de seda italiana enquanto seu motorista estacionava o Mercedes preto em frente a Mundo Mágico, a mais exclusiva loja de brinquedos do Jardim Europa. Através dos vidros embaçados, observou a vitrine iluminada onde dúzias de brinquedos pareciam ganhar vida sob as luzes quentes. "Esperarei aqui, senhor Monteiro", murmurou o motorista. Mas Caio já havia saído do veículo, seus sapatos de couro ecoando no asfalto úmido. Era uma compra simples, um presente para Bento, o filho de 5 anos de seu sócio Roberto. Algo apropriado, elegante, que refletisse o sucesso da construtora que haviam construído juntos. Caio não tinha tempo para essas trivialidades, mas Roberto havia insistido em que fosse algo especial, escolhido com cuidado. Como se Caio Monteiro, o homem que havia erguido arranha-céus desde os alicerces, precisasse de conselhos sobre como escolher um brinquedo. Os sinos da entrada tilintaram suavemente quando ele empurrou a porta de vidro. O aroma de madeira nova e aquele cheiro peculiar de plástico de brinquedo o transportou por um momento à sua própria infância, quando sua mãe o levava a lojas muito mais modestas nos mercados do centro. Sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. O passado era um luxo que não podia se dar. A loja era um labirinto de maravilhas. Trens elétricos que serpenteavam por paisagens em miniatura, bonecas vestidas com trajes típicos brasileiros e, ao fundo, uma seção dedicada a móveis infantis talhados à mão. Caio caminhou entre os corredores com a mesma determinação que empregava nas reuniões de diretoria, buscando algo que cumprisse seus critérios. Caro, impressionante, memorável. Foi então que o tempo parou. Ao fundo da loja, ao lado de um berço de madeira de cedro com incrustações de madrepérola, uma mulher acariciava suavemente o parapeito talhado. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seu perfil era inconfundível mesmo depois de 6 anos. Quando ela se virou levemente, sua mão descansando sobre seu ventre arredondado, Caio sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Sofia. Sua ex-esposa ergueu o olhar, e seus olhos castanhos encontraram os dele através do labirinto de brinquedos. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Ela vestia um vestido de gestante verde-oliva que realçava sua pele morena clara. E tinha aquela luminosidade que Caio lembrava vagamente de algum livro que havia folheado uma vez sobre gravidez. "Caio", sussurrou ela, sua voz quase inaudível por cima do murmúrio da música instrumental que tocava na loja. "Sofia", respondeu ele, sentindo como seu nome soava estranho em sua língua depois de tanto tempo sem pronunciá-lo. Os outros clientes seguiam com suas compras, alheios ao drama silencioso que se desenvolvia entre os bichos de pelúcia e os quebra-cabeças. Uma criança pequena correu entre eles perseguindo um carrinho de controle remoto, quebrando momentaneamente a tensão. Caio caminhou em direção a ela com passos medidos, cada um calculado como em uma negociação importante. Quando esteve perto o suficiente para ver as pequenas sardas que salpicavam seu nariz, ele parou. Sofia parecia mais madura, mais segura de si do que ele lembrava. Havia uma serenidade nela que não existia durante os últimos anos turbulentos de seu casamento. "Você trabalha daqui?",
Perguntou Caio, notando o pequeno crachá dourado preso em seu vestido que a identificava como gerente. Sim, desde há 3 anos, respondeu Sofia, sua voz recuperando gradualmente seu tom natural. E você? O que o traz por aqui? Um presente, para o filho do Roberto. As palavras saíram mecanicamente, mas sua mente estava calculando datas, possibilidades, conexões. A gravidez de Sofia parecia estar bastante avançada. 5, talvez 6 meses. Bento é uma criança encantadora, disse Sofia, e Caio se surpreendeu de que ela lembrasse o nome do filho de seu sócio. Ele gosta de carrinhos, não é? Acho que temos alguns modelos novos que poderiam te interessar. A conversa fluía com uma cortesia forçada, como se fossem estranhos educados em vez de 2 pessoas que um dia haviam compartilhado uma cama, sonhos e uma conta bancária. Caio estudou discretamente seu rosto, buscando sinais, pistas sobre sua vida atual. Ela era casada? Com quem? Por que trabalhava em uma loja de brinquedos quando havia estudado design de interiores? Você está bem, disse finalmente, as palavras escapando antes que ele pudesse detê-las. Sofia sorriu, e por um momento foi como se os 6 anos se desvanecessem. Obrigada, você também. Mas o momento se rompeu quando ela levou instintivamente a mão ao ventre, um gesto protetor que não passou despercebido por Caio. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Sofia estava construindo uma nova vida, literal e figurativamente, sem ele. O pai começou a perguntar, mas parou. Ele não tinha direito, não depois de como as coisas haviam terminado. Caio, disse uma voz por trás, e ambos se viraram para ver uma funcionária jovem se aproximando com um sorriso profissional. Precisa de ajuda? Sim, respondeu Caio rapidamente, grato pela interrupção. Estou procurando algo para uma criança de 5 anos. Enquanto a funcionária o guiava para a seção apropriada, Caio girou mais uma vez para olhar para Sofia. Ela permanecia ao lado do berço de madeira, mas agora o observava com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia tristeza ali, mas também algo mais. Medo? Arrependimento? Quando saiu da loja 20 minutos depois, com um elaborado conjunto de construção sob o braço, Caio se sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Seu motorista abriu a porta sem fazer perguntas, acostumado às mudanças de humor de seu chefe depois de reuniões difíceis. Mas enquanto o Mercedes se afastava pelas ruas iluminadas do Jardim Europa, Caio não conseguia parar de pensar na imagem de Sofia acariciando aquele berço, com a mão protegendo seu bebê não nascido. Um bebê que não era dele, um futuro que eles não compartilhariam, ou assim ele acreditava. Sofia fechou os olhos e se encostou contra o berço de cedro quando Caio desapareceu entre os corredores da loja de brinquedos. Seu coração batia tão forte que ela temia que os outros clientes pudessem ouvi-lo. Levou sua mão ao ventre, onde seu bebê parecia ter respondido à tensão do momento com uma série de chutinhos inquietos. Calma, pequeno, murmurou em voz baixa, acariciando sua barriga com movimentos circulares. O papai não sabe que você existe. A palavra papai lhe soava amarga na língua. Caio Monteiro, o homem que havia compartilhado sua cama durante uma noite cheia de nostalgia e desejo 5 meses atrás, não tinha ideia de que aquela noite havia criado uma vida. Havia sido durante o baile beneficente anual do Hospital Infantil, um evento ao qual Sofia assistia todos os anos para representar a loja de brinquedos nas doações. Caio estava lá como patrocinador principal, impecável em seu smoking preto, cercado pelo séquito habitual de sócios e executivos. Ela havia tentado evitá-lo a noite toda, mas o destino parecia empenhado em cruzar seus caminhos. O confronto havia começado ao lado do bar, quando ele se aproximou para pedir seu uísque escocês de sempre. Sofia havia dito seu nome como uma carícia e um aviso ao mesmo tempo.
Ela havia estado bebendo vinho branco para acalmar os nervos. E talvez isso explicasse por que não se afastou imediatamente. Caio, você continua sendo o rei das doações públicas, vejo, havia respondido com um sorriso que pretendia ser sarcástico, mas que se sentiu vulnerável. E você continua linda quando está brava. As 3 horas seguintes haviam sido uma montanha-russa emocional. Discutiram sobre o passado, sobre as razões de seu divórcio, sobre as acusações mútuas que nunca foram resolvidas completamente. Mas também conversaram como não o haviam feito em anos, lembrando momentos bons, rindo de anedotas compartilhadas. Quando Caio a levou para casa naquela noite, ambos sabiam o que ia acontecer. Foi uma noite de reencontro desesperado, de corpos que se reconheciam e almas que tentavam curar feridas antigas. Ele foi terno, de uma maneira que ela não lembrava, sussurrando desculpas contra sua pele, prometendo que as coisas poderiam ser diferentes. Mas na manhã seguinte, a realidade os atingiu como água fria. Caio recebeu 3 ligações de trabalho antes que terminassem de tomar café da manhã. Seu telefone não parou de tocar, lembrando-o de por que seu casamento havia fracassado. Ele continuava sendo o mesmo homem obcecado pelo controle, incapaz de se desconectar de suas responsabilidades empresariais. Quando ele foi embora naquela manhã, prometeu ligar para ela. Sofia esperou 1 semana, depois outra. Finalmente, havia tomado coragem e havia ligado para seu escritório, mas sua secretária, Patrícia, a havia interceptado com sua voz gélida de sempre. O senhor Monteiro está em reuniões muito importantes o mês inteiro, senhora Vega. Não posso agendar nenhuma consulta pessoal. A mensagem havia sido clara. A noite havia sido um erro, uma fraqueza momentânea que Caio preferia esquecer. 2 semanas depois, Sofia descobriu que estava grávida. Agora, observando Caio pagar pelo brinquedo de Bento no balcão, Sofia se perguntava se havia tomado a decisão certa ao não insistir em contatá-lo. Sua irmã Laura a havia repreendido inúmeras vezes. Ele tem direito de saber, Sofia, independentemente do que aconteceu entre vocês. Mas Sofia conhecia Caio melhor do que ninguém. Se lhe dissesse sobre a gravidez, ele imediatamente assumiria que era uma estratégia para reconquistá-lo, uma armadilha para acessar sua fortuna. As acusações seriam devastadoras, e ela não tinha forças para outra batalha judicial como a do divórcio. Além disso, havia trabalhado duro para reconstruir sua vida. A loja de brinquedos lhe havia dado um propósito que nunca tivera durante seu casamento. Como gerente, havia implementado programas educativos para crianças de baixa renda, havia criado oficinas de estimulação precoce para pais de primeira viagem. Pela primeira vez em anos, sentia-se útil, valorizada por algo mais do que ser a esposa de Caio Monteiro. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Laura. Como você está? O bebê está se comportando bem hoje? Sofia sorriu apesar de sua turbulência emocional. Laura havia sido sua âncora durante esses meses, a única pessoa que conhecia toda a verdade sobre o pai do bebê. Dia complicado, respondeu rapidamente. Te conto depois. Quando ergueu o olhar, Caio havia desaparecido. Através da vitrine, ela pôde ver seu Mercedes preto se afastando pela avenida, levando consigo todas as perguntas não formuladas e as verdades não ditas. Naquela noite, enquanto se preparava para fechar a loja, Sofia parou mais uma vez em frente ao berço de cedro. Era lindo, artesanal, perfeito para o quarto que ela havia estado decorando em seu pequeno apartamento na Vila Madalena. Mas também era caro, demais para seu orçamento de gerente. Algum dia, sussurrou, imaginando seu bebê dormindo pacificamente entre os lençóis bordados à mão. Não sabia que no dia seguinte sua vida mudaria para sempre. Caio não conseguira dormir. Desde que saiu da loja de brinquedos na tarde anterior, a imagem de Sofia grávida o perseguia como um fantasma.
Passara a noite em seu escritório, com uma taça de uísque intocada sobre a mesa, fazendo cálculos mentais que não lhe agradavam. 5 meses de gravidez. O baile beneficente havia sido exatamente há 5 meses. Às 8 da manhã, depois de um banho frio e 2 xícaras de café preto, Caio tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria para o escritório. Não iria à reunião com os investidores japoneses que estava preparando há meses. Em vez disso, dirigiria seu Porsche cinza até o Jardim Europa e obteria as respostas que precisava. A loja de brinquedos abria às 10. Caio chegou às 9h30, estacionando em frente à vitrine onde os mesmos brinquedos de ontem continuavam expostos sob as luzes matutinas. Esperou no carro, tamborilando os dedos contra o volante, repassando mentalmente as perguntas que faria. Sofia chegou às 10:05, caminhando pela calçada com passos cuidadosos. Vestia um vestido azul marinho, que acentuava seu estado, e Caio notou como ela parava para cumprimentar o vendedor de flores da esquina, comprando um pequeno ramalhete de margaridas brancas. Aquele gesto, tão típico da Sofia que ele lembrava, lhe causou uma pontada inesperada no peito. Esperou até que ela abrisse a loja e atendesse aos primeiros clientes da manhã. Uma mãe jovem com gêmeos de 2 anos que corriam entre os corredores. Só quando viu que ela estava relativamente tranquila, Caio desceu do carro e atravessou a rua. "Bom dia, Sofia", disse ao entrar, sua voz mais formal do que pretendia. Ela ergueu o olhar do caixa registradora, onde estava organizando as notas do dia anterior. O sorriso automático que ela havia posto para receber um cliente desapareceu ao vê-lo. "Caio, não esperava te ver tão cedo. Precisamos conversar", disse ele, olhando ao redor para se certificar de que não havia outros clientes por perto. Em particular. Sofia franziu a testa, mas assentiu. Pediu à sua funcionária Mercedes que se encarregasse da loja por alguns minutos e guiou Caio para o pequeno escritório nos fundos. Era um espaço aconchegante, com plantas nas janelas e fotografias de crianças sorrindo coladas nas paredes. Evidentemente, pequenos clientes satisfeitos com suas compras. Caio fechou a porta atrás deles e se virou para Sofia, que havia se sentado atrás da escrivaninha com as mãos entrelaçadas sobre seu ventre. "O bebê é meu", disse sem rodeios. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. E Sofia sentiu como se o ar ficasse pesado ao seu redor. Ela havia se preparado para este momento durante meses, mas enfrentá-lo cara a cara era diferente. "Caio, não minta para mim, Sofia. Eu fiz os cálculos. O baile beneficente foi exatamente há 5 meses e 1 semana. Sua gravidez coincide perfeitamente." Sofia se levantou lentamente, caminhando em direção à janela que dava para o pequeno pátio nos fundos da loja. Havia um jardim ali, com brinquedos infantis que ela mesma havia instalado para que as crianças pudessem testar os produtos ao ar livre. "Por que você não me disse?", continuou Caio, sua voz subindo de tom. "Qual era seu plano? Esperar ele nascer e então aparecer no meu escritório pedindo pensão?" As palavras a atingiram como bofetadas. Era exatamente o que ela havia temido, as acusações que havia tentado evitar. "Não é por dinheiro, Caio", disse, sem se virar para olhá-lo. "Então por quê? Vingança? Uma maneira de me prender a você para sempre?" Sofia se virou bruscamente, seus olhos brilhando com lágrimas de indignação. "Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. Porque eu sabia que você não conseguiria ver além de sua paranoia e sua necessidade de controle para entender que talvez, só talvez, nem tudo gira em torno do seu maldito dinheiro." Caio deu um passo em direção a ela, com o rosto vermelho. "Eu liguei para seu escritório, Caio. 2 semanas depois daquela noite. Patrícia me disse que você estava muito ocupado para atender ligações pessoais. A mensagem foi muito clara. Isso não é... Eu nunca disse a ela que me bloqueasse. Não era necessário.
Patrícia sempre me detestou e você nunca fez nada para impedi-la. A discussão se intensificava a cada palavra. Anos de ressentimento saindo à superfície como lava de um vulcão. Caio apontou para seu ventre com um gesto acusatório. Este bebê me pertence tanto quanto a você. Você não tinha direito de tomar essa decisão sozinha. Você não pertence a ninguém, gritou Sofia, e de repente seu rosto ficou pálido. Levou uma mão à testa, cambaleando levemente. Caio a alcançou, justo quando ela desmaiou. O mundo de Caio se reduziu aos batimentos acelerados de seu coração enquanto ele segurava Sofia em seus braços. Ela havia perdido a consciência completamente, seu rosto pálido como porcelana e seus lábios levemente azulados. Mercedes! Gritou em direção à porta do escritório, sua voz carregada de pânico. Mercedes, venha rápido! A funcionária apareceu imediatamente, com os olhos muito abertos ao ver sua chefe inconsciente. Chame uma ambulância, ordenou Caio, enquanto acomodava Sofia no pequeno sofá do escritório. Agora mesmo! Mercedes assentiu e correu em direção ao telefone, enquanto Caio se ajoelhava ao lado de Sofia, procurando desesperadamente algum sinal de melhora. Ele pegou seu pulso no pulso, rápido, mas regular. Aquilo tinha que ser um bom sinal. Sofia, acorde, murmurou afastando suavemente os cabelos de sua testa. Por favor, acorde. Os 10 minutos seguintes foram os mais longos de sua vida. Caio, o homem que controlava cada aspecto de sua existência, sentiu-se completamente inútil. Ele não conseguia negociar com uma emergência médica. Não conseguia intimidar um desmaio para que parasse. Quando os paramédicos chegaram, Sofia havia começado a recobrar a consciência, olhando confusa enquanto Caio lhe segurava a mão. Senhora, você pode me ouvir? Perguntou um dos paramédicos, um homem jovem com um uniforme verde. Como a senhora se sente? Tonta, sussurrou Sofia, tentando se sentar. Meu bebê está bem? Vamos examiná-la, fique calma, respondeu o paramédico, enquanto seu colega preparava o equipamento. Quantos meses de gravidez a senhora tem? 5,5, respondeu Caio antes que Sofia pudesse falar, e ela o olhou com surpresa. Ele havia calculado exatamente o tempo, até as semanas. Na ambulância, Caio insistiu em acompanhá-la apesar das protestas fracas de Sofia. Ela estava conectada a um monitor que mostrava tanto seu ritmo cardíaco quanto o do bebê, e Caio observava as linhas verdes na tela como se fossem os números mais importantes de sua vida. Os batimentos do bebê estão bons, disse a paramédica, uma mulher de meia idade com mãos espertas. Mas precisamos que um obstetra a veja imediatamente. No Hospital São Paulo, Sofia foi levada diretamente para o pronto-socorro de obstetrícia. Caio ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro como um leão em uma jaula. Ele havia ligado para sua assistente para cancelar todas as suas consultas do dia, algo que nunca havia feito em 15 anos de carreira empresarial. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas 40 minutos, um médico de jaleco branco apareceu. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e expressão séria. Familiar de Sofia Vega? Perguntou. Sou o pai do bebê, respondeu Caio, as palavras soando estranhas em sua boca. O médico assentiu e fez um sinal para que ele se sentasse. Sua esposa tem o que chamamos de placenta prévia parcial, explicou com voz pausada. É uma condição em que a placenta se posiciona muito perto do colo do útero. Não é incomum, mas requer cuidados especiais. Caio sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O que isso significa? Ela está em perigo? O bebê está em perigo. Com o cuidado adequado, ambos podem estar perfeitamente bem, tranquilizou o médico. Mas ela precisará de repouso relativo, monitoramento constante e provavelmente teremos que programar uma cesariana quando chegar a hora do parto. O estresse pode agravar a condição. O estresse.
Caio pensou na discussão acalorada daquela manhã, em como ele havia gritado e a havia acusado. A culpa o atingiu como um martelo. "Posso vê-la?" perguntou. "Ela está estável, mas precisa descansar. Preferiríamos que as visitas fossem curtas e tranquilas." Quando Caio entrou no quarto, Sofia estava acordada, olhando pela janela para o jardim do hospital. Ela tinha um soro no braço e monitores colados ao ventre. Ela parecia pequena e vulnerável na cama branca. "Oi", disse ele suavemente, aproximando-se com passos cautelosos. "Oi", respondeu ela sem olhá-lo. "O médico me explicou sobre a placenta prévia. Ele disse que com cuidados tudo vai ficar bem." Sofia assentiu, mas continuou sem se virar. "Sofia, eu sinto muito. Não devia ter te pressionado assim. Não devia ter gritado." Finalmente, ela o olhou. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela já não chorava. "O médico disse que preciso evitar o estresse", disse com voz neutra. "Acho que isso significa te evitar." As palavras foram como facas, mas Caio sabia que as merecia. "Não", disse firmemente. "Significa que você precisa de apoio. E eu vou te dar, quer você goste ou não. Caio, este bebê é meu, Sofia. E você precisa de ajuda. Deixe-me te ajudar." Pela primeira vez desde o desmaio, Sofia sorriu levemente. "E seu império empresarial? Suas reuniões importantes?" Caio sentou-se na cadeira ao lado da cama, tomando sua mão entre as suas. "Podem esperar." Caio passara as 3 horas seguintes no hospital, recusando-se a ir embora apesar das sugestões da equipe médica de que Sofia precisava descansar. Ele estava verificando e-mails em seu celular quando ouviu passos apressados no corredor. Ele ergueu o olhar para ver uma mulher de cabelos pretos e olhos furiosos se dirigindo diretamente para ele. Laura Vega, a irmã mais nova de Sofia, havia herdado o temperamento ardente da família. Aos 30 anos, era advogada trabalhista e nunca havia ocultado sua desaprovação a Caio, especialmente depois do divórcio. "Você", disse, apontando para ele com o dedo, sua voz carregada de anos de ressentimento contido. "O que você fez com a minha irmã?" Caio se levantou da cadeira de plástico verde onde havia estado esperando. "Laura, A Mercedes me ligou. Ela disse que vocês estavam discutindo quando ela desmaiou." "Sério? Sério que você acabou de aparecer na vida dela para estressá-la a ponto de mandá-la para o hospital?" Outros visitantes na sala de espera começaram a se virar, atraídos pela voz alta de Laura. Caio pegou seu braço suavemente, tentando guiá-la para um canto mais privado. "Não me toque", ela respondeu, libertando-se de seu aperto. "Você sabe o que a minha irmã passou nesses meses? Você tem ideia de quão difícil foi para ela tomar a decisão de te manter longe? Laura, por favor, vamos baixar a voz. A Sofia está descansando." "Não me diga o que eu tenho que fazer." Seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. "Ela tentou te contatar, Caio, depois daquela noite, depois que você a deixou como se fosse um erro que você queria esquecer." Caio sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada. "O quê?" "Ela ligou para seu escritório 3 vezes. 3 vezes, Caio. E sua querida secretária, Patrícia, disse a ela cada vez que você estava muito ocupado para atender assuntos pessoais." As palavras textuais. O mundo de Caio cambaleou. Patrícia havia trabalhado para ele durante 8 anos. Era eficiente, leal, discreta, mas também... "Sofia até foi ao seu escritório uma vez", continuou Laura, limpando os olhos com o dorso da mão. "Patrícia a recebeu na recepção e disse que você havia dado instruções específicas para não permitir visitas não programadas. Que se fosse urgente, podia enviar um e-mail que seria revisado em seu devido tempo." Caio se encostou na parede, sentindo como se o chão se tivesse aberto sob seus pés. Ele nunca havia dado aquelas instruções, nunca havia sabido das ligações. "Laura, eu não sabia." "Claro que você não sabia."
Porque você nunca sabe de nada que não tenha a ver com suas construções e seus lucros. Laura se aproximou dele, baixando a voz, mas mantendo a intensidade. Sabe por que ela decidiu não insistir? Porque ela conhece sua paranoia, Caio. Porque ela sabia que se aparecesse grávida depois que sua secretária a tivesse rejeitado, você pensaria que era uma armadilha. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Caio, formando uma imagem que ele não gostou nada. Patrícia havia estado com ele por anos, havia visto seu casamento se desmoronar, havia sido testemunha de sua dor depois do divórcio. Nas longas noites de trabalho, ela havia sido quem lhe levava café, quem ficava até tarde, ajudando-o com apresentações importantes. Havia existido sinais, agora que ele pensava. A maneira como Patrícia falava mal de Sofia durante o casamento, sugerindo sutilmente que ela era muito emocional ou distraída para alguém com as responsabilidades de Caio. Como ela sempre encontrava razões para que eles trabalhassem juntos nos fins de semana. Os pequenos sorrisos quando chegavam notícias sobre o progresso do divórcio. Quanto tempo de gravidez ela tinha quando tentou me contatar pela primeira vez? Perguntou Caio com voz rouca. 6 semanas, respondeu Laura, suavizando levemente seu tom ao ver a expressão de horror em seu rosto. Ela estava assustada, confusa, mas queria fazer o certo. Ela queria que você soubesse. Caio passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso de todos os mal-entendidos, todas as suposições incorretas. Laura, preciso que você saiba que eu nunca disse a Patrícia para bloquear as ligações da Sofia. Nunca soube que ela havia tentado me contatar. Laura o estudou com olhos céticos, mas algo em sua expressão deve tê-la convencido de que ele estava dizendo a verdade. Patrícia sempre foi apaixonada por você, não é? Perguntou finalmente. Caio assentiu lentamente. Havia sido tão óbvio que ele havia decidido ignorá-lo, pensando que enquanto mantivesse as coisas profissionais, não seria um problema. Eu sou um idiota, murmurou. Sim, você é, concordou Laura, mas sua voz já não tinha o fio de antes. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Naquele momento, uma enfermeira se aproximou deles. Familiares da senhora Vega? Já podem ir vê-la. Ela está acordada e perguntando por vocês. Caio e Laura se olharam, anos de tensão e mal-entendidos flutuando entre eles como fumaça. Entra você primeiro, disse Caio finalmente. Ela precisa ver a irmã. Eu tenho algumas ligações para fazer. Laura assentiu, mas antes de se afastar, ela parou. Caio, se você machucar a minha irmã de novo, não haverá lugar neste mundo onde você possa se esconder de mim. Entendido, respondeu ele, e pela primeira vez em anos, Laura viu algo em seus olhos que se parecia com sinceridade. Caio saiu do hospital com passos decididos, mas sua mente era um furacão de pensamentos contraditórios. Durante a viagem para seu escritório nas Torres do Rio de Janeiro, ele revisou cada interação que tivera com Patrícia nos últimos meses, procurando por sinais que ele havia ignorado. Ele a havia contratado recém-saída da universidade, impressionado por sua eficiência e dedicação. Patrícia Sanches havia crescido em sua empresa, tornando-se sua mão direita, a pessoa que conhecia cada detalhe de sua agenda, cada preferência pessoal, cada segredo empresarial. Era discreta, inteligente e absolutamente confiável. Ou assim, ele havia acreditado. As portas do elevador se abriram no 35º andar, onde ficavam os escritórios executivos da construtora Monteiro. Patrícia estava em sua mesa como sempre, impecável em seu tailleur bege, revisando documentos com a concentração que ele havia admirado durante anos. Caio, disse ela, levantando o olhar com um sorriso profissional. Como foi a reunião com os japoneses? Tenho os contratos prontos para sua revisão. Caio parou em frente à sua mesa, estudando seu rosto. Patrícia era atraente de uma maneira sóbria. Cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados,
Maquiagem discreta, expressão serena. Nunca havia havido nada impróprio entre eles. Mas agora, ele se perguntava se ele havia interpretado mal sua lealdade como simples profissionalismo. Eu não fui à reunião, disse finalmente. Você não foi? Patrícia franziu a testa, genuinamente surpresa. Mas você estava há meses preparando-a. Aconteceu alguma coisa? Patrícia, preciso te perguntar algo, e quero que você me responda com honestidade. Algo em seu tom deve tê-la alertado, porque sua postura se tensou levemente. Claro. Há 5 meses, depois do baile beneficente do hospital infantil, você recebeu ligações de Sofia tentando me contatar? A mudança em Patrícia foi sutil, mas imediata. Sua respiração acelerou um pouco, seus dedos se tensaram em torno da caneta que segurava. Não me lembro de nenhuma ligação específica. Respondeu com voz cautelosa. Patrícia, Caio, você recebe dúzias de ligações todos os dias. É impossível que eu me lembre. Você disse a ela que estava muito ocupado para assuntos pessoais? Desta vez, o silêncio se estendeu demais. Patrícia abaixou o olhar para os papéis em sua mesa, e Carlos soube que ela havia encontrado a resposta. Por quê? Perguntou ele, a voz mais triste do que brava. Porque eu sabia que era um erro, respondeu Patrícia finalmente, levantando a cabeça com os olhos brilhantes. Sabia que se você falasse com ela, cairia no mesmo ciclo vicioso. Sofia te machucou, Carlos. Eu te vi sofrendo durante o divórcio, trabalhando até 2 da manhã para não pensar nela. Essa não era sua decisão. Alguém tinha que te proteger. A compostura profissional de Patrícia se desfez como uma barragem rompida. Alguém tinha que pensar direito, porque você claramente não conseguia quando se tratava dela. Carlos sentou-se na cadeira em frente à mesa de Patrícia, sentindo o peso de 8 anos de confiança mal depositada. Quantas vezes ela ligou? 3, admitiu Patrícia, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. E veio uma vez. Eu disse que você havia dado instruções para não receber visitas não agendadas. Instruções que eu nunca dei. Instruções que você deveria ter dado. Patrícia enxugou os olhos com um lenço de papel, mas sua voz se tornou mais firme. Carlos, eu te conheço melhor do que ninguém. Estive aqui durante todos os seus sucessos, todos os seus fracassos. Vi como você trabalha melhor quando não tem distrações emocionais. Sofia não era uma distração, Patrícia. Era minha esposa. Era sua perdição. Patrícia levantou-se da cadeira, caminhando até a janela que dava vista para a cidade de São Paulo. Sabe quantas noites eu fiquei aqui com você, te ajudando a reconstruir sua vida depois que ela se foi? Quantas vezes você cancelou compromissos importantes por alguma crise emocional que ela tinha? Carlos começou a entender a verdadeira dimensão do problema. Não se tratava apenas de ligações bloqueadas. Eram anos de manipulação sutil, de alguém que havia moldado sua percepção da realidade pelas sombras. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntou ele. Patrícia virou-se para ele, e pela primeira vez em 8 anos, Carlos viu algo selvagem em seus olhos. Quer saber tudo? Certo. Eu também interceptei os convites para os eventos onde eu sabia que ela estaria. Também me certifiquei de que suas reuniões fossem sempre nos dias em que eu sabia que ela tinha algo importante. Também... Para, disse Carlos, levantando-se lentamente. Para já. Carlos, tudo o que eu fiz foi pelo seu bem. Pelo bem da empresa. Por nós. Nós? Patrícia aproximou-se dele com os olhos desesperados. Sim, nós. Acha que eu trabalhei aqui 8 anos só pelo salário? Acha que eu fiquei noites inteiras, finais de semana, férias, só por lealdade profissional? Carlos deu um passo para trás, vendo finalmente a verdade que estivera diante dele por anos. Patrícia, eu nunca te dei a entender que... Não precisava dizer nada. Eu sabia que eventualmente você perceberia que eu era a pessoa de que você precisava, a pessoa que realmente te entendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Carlos olhou para essa mulher que havia sido sua confidente, seu apoio, sua âncora profissional, e percebeu que, na verdade, nunca a conhecera. Quero sua demissão na minha mesa antes do fim do dia, disse ele finalmente. Carlos, você não pode fazer isso. Eu sou alguém em quem eu já não confio mais. Quando Carlos entrou em seu escritório e fechou a porta, sentou-se em sua cadeira executiva e, pela primeira vez em anos, pôs a cabeça entre as mãos e chorou. Uma semana depois do incidente no hospital, Carlos estava em um território completamente desconhecido, o mundo de Sofia. Ele havia insistido em acompanhá-la às consultas médicas e, embora ela inicialmente tenha protestado, a recomendação do médico sobre evitar o estresse havia sido clara. Era melhor tê-lo por perto e cooperativo do que longe causando problemas. Naquela tarde, Carlos chegou cedo para buscar Sofia na loja de brinquedos para levá-la à consulta pré-natal. Enquanto esperava que ela terminasse de fechar o caixa, decidiu explorar a loja com mais cuidado do que em sua primeira visita traumática. O que ele descobriu o deixou sem palavras. Na parte de trás da loja, havia uma seção que ele não havia notado antes. Cantinho educativo. Não era simplesmente uma área de vendas, mas um espaço dedicado a oficinas e atividades. As paredes estavam cobertas de fotos de crianças participando de diferentes programas. Aulas de estimulação precoce para bebês, oficinas de leitura para pré-escolares e, o que mais o impactou, sessões especiais para crianças com necessidades especiais. Gostou do que viu? Perguntou Sofia, aparecendo ao seu lado com as chaves da loja na mão. Você organiza tudo isso? Perguntou Carlos, apontando para as fotos. Sim, é um programa que implantei há 2 anos. Aos sábados de manhã, transformamos a loja em um centro educativo. Vêm famílias de toda a cidade. Carlos estudou as imagens mais de perto. Em uma delas, Sofia estava sentada no chão, cercada por crianças com síndrome de Down, todos sorrindo enquanto brincavam com blocos de construção adaptados. Em outra, ela estava ajudando uma menina em cadeira de rodas a alcançar um brinquedo em uma prateleira especialmente projetada. Isso é rentável? Perguntou automaticamente, e depois se sentiu estúpido pela pergunta. Sofia sorriu com tristeza. Nem tudo na vida se trata de ganhos, Carlos. Algumas dessas crianças não podem pagar por terapias especializadas. Aqui elas encontram um espaço seguro para se desenvolver. Enquanto caminhavam para o carro, Carlos não conseguia parar de pensar no que acabara de ver. Durante o casamento, Sofia havia mencionado várias vezes seu interesse em trabalhar com crianças, mas ele estivera muito focado em construir seu império para prestar atenção de verdade. Por que você nunca me contou sobre isso durante nosso casamento? Perguntou enquanto dirigia para o consultório médico. Eu tentei, respondeu Sofia, olhando pela janela. Mas toda vez que eu começava a te contar sobre algo que me apaixonava, você recebia uma ligação urgente ou tinha que revisar uns projetos. Depois de um tempo, eu parei de tentar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos se lembrou vagamente de conversas interrompidas, jantares cancelados, finais de semana sacrificados no altar de sua ambição profissional. No consultório, o Dr. Ribeiro os recebeu com um sorriso caloroso. Era um homem de 60 anos, com o cabelo completamente grisalho e uma maneira tranquila de falar que imediatamente transmitia confiança. Como a senhora se sentiu esta semana, Sofia? Perguntou enquanto revisava seu prontuário. Melhor, mais descansada. Excelente. E o senhor, Sr. Montero? Como está lidando com a situação? Carlos se surpreendeu com o médico se dirigindo a ele diretamente. Honestamente, é tudo novo para mim, admitiu. É normal se sentir sobrecarregado. Uma gravidez de alto risco pode ser estressante para toda a família. O médico se dirigiu ao aparelho de ultrassom. Gostariam de ver o bebê? Quando a imagem apareceu na tela, Carlos sentiu como se o mundo parasse. Lá estava ele,
uma pequena forma humana perfeitamente definida, com braços, pernas, uma cabeça proporcional. O bebê se movia constantemente como se estivesse dançando no líquido amniótico. Muito ativo, comentou o médico com um sorriso. Os batimentos cardíacos são perfeitos, 145 por minuto. Carlos ouviu o som pela primeira vez. Um ritmo rápido e constante que encheu a sala. Seu bebê, seu filho ou filha. Uma vida que ele havia ajudado a criar e que até uma semana atrás ele nem sabia que existia. Querem saber o sexo? Perguntou o médico. Carlos olhou para Sofia, que assentiu com lágrimas nos olhos. É uma menina, anunciou o médico. Uma menina muito saudável. Uma filha. Carlos ia ter uma filha. Depois da consulta, enquanto caminhavam de volta para o carro, nenhum dos dois falava. Finalmente, Carlos quebrou o silêncio. Uma menina, disse ele, como se estivesse testando como as palavras soavam. Sim, respondeu Sofia suavemente. Já pensou em nomes? Alguns, admitiu ela. Mas acho que agora teremos que decidir juntos. Era a primeira vez que Sofia reconhecia que ele faria parte das decisões importantes sobre o bebê. O reconhecimento o atingiu com uma força inesperada. Sofia, disse ele, parando ao lado do carro, quero que você saiba que sinto muito por não ter prestado atenção ao que realmente importava para você durante nosso casamento. O que eu vi hoje na loja é incrível o que você construiu. Ela o olhou surpresa. Você realmente acha isso? Acho, e quero entender melhor. Quero entender quem você é agora. Pela primeira vez em semanas, Sofia sorriu genuinamente. Isso, eu gostaria muito. Enquanto dirigia de volta para a loja, Carlos percebeu que estava começando a ver Sofia não como a mulher que havia perdido, mas como a mulher em quem ela se tornara. E o que ele via o intrigava mais do que ele esperava. 3 semanas depois da primeira consulta pré-natal, Carlos estava em uma situação que jamais havia imaginado, sendo o assunto principal da sessão de fofocas dos principais jornais do país. A fotografia o mostrava saindo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, junto com Sofia, com a manchete Reconciliação. O magnata Carlos Monteiro e sua ex-esposa Sofia Vega esperam um bebê. A notícia havia explodido como uma bomba nos círculos sociais de São Paulo. Seu telefone não parava de tocar com ligações de repórteres, sócios preocupados e familiares curiosos. A pressão da mídia era intensa, mas o que mais o incomodava era como afetava Sofia. Naquela tarde, Carlos chegou à loja de brinquedos para encontrá-la visivelmente agitada, atendendo a um grupo de repórteres que se aglomeraram na entrada. Senhora Vega, é verdade que a gravidez foi planejada para reconquistar o Sr. Monteiro? Perguntava uma repórter loira com o microfone na mão. Quanto dinheiro a senhora está pedindo em pensão? Gritava outro de trás. Carlos abriu caminho entre a multidão com determinação. A coletiva de imprensa acabou, anunciou com voz autoritária. A senhora Vega precisa descansar por ordem médica. Senhor Monteiro! Gritaram vários repórteres em uníssono. O senhor confirma que o bebê é seu? Vocês vão se casar novamente? Qual é a sua posição oficial em relação à gravidez? Carlos guiou Sofia para dentro da loja, fechando a porta atrás deles. Ela deixou-se cair em uma cadeira com as mãos trêmulas. Não posso continuar assim, Carlos, sussurrou ela. Esta manhã havia 3 repórteres me esperando na porta do meu apartamento. Ontem à noite, alguém vasculhou meu lixo procurando provas. Carlos ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos entre as suas. Eu sei, e tenho uma proposta. Sofia levantou o olhar cautelosa. Me ouça antes de dizer que não, continuou Carlos. Acho que deveríamos fingir uma reconciliação, só até o bebê nascer. Será tempo suficiente para a imprensa se cansar do assunto. Fingir? Repetiu Sofia, libertando suas mãos. Um acordo temporário. Aparições públicas juntos, declarações coordenadas, talvez algumas fotos inesperadas. Tudo muito controlado.
Sofia levantou-se e caminhou até a janela, observando os repórteres que ainda rondavam a rua. E o que você ganha com isso? Porque duvido muito que seja só pelo meu bem-estar. Carlos suspirou. Era uma pergunta justa. Roberto e os outros sócios estão nervosos. Um relacionamento estável projeta imagem de responsabilidade e, honestamente, também me protege da pressão constante de perguntas. Sempre tão pragmático, murmurou Sofia com um sorriso amargo. Mas há condições, continuou Carlos aproximando-se dela. Se vamos fazer isso, quero estar realmente envolvido, não apenas para as câmeras. Quero ir a todas as consultas médicas, quero participar das decisões sobre o bebê. Carlos, e há mais uma coisa. Carlos parou, sabendo que o seguinte poderia ser a parte mais difícil. Quero que você me ensine sobre seu trabalho com as crianças. Sofia virou-se para ele surpresa. O quê? O programa educativo que você tem aqui. As oficinas. Quero entender o que você faz, por que você faz. Quero participar. Você? O homem que não tem tempo nem para tomar café da manhã quer trabalhar com crianças? As pessoas podem mudar, Sofia. Ela o estudou por longos momentos, procurando algum sinal de engano em seu rosto. Por que eu faria isso? Por que confiaria em você de novo? Porque nós dois sabemos que essa situação está nos machucando. A você, a mim e provavelmente ao bebê também. Ao menos assim teremos controle sobre a narrativa. Sofia sentou-se novamente com uma mão em sua barriga que já mostrava claramente seu estado. Se eu aceitar, e digo se, teria que haver regras muito claras. As que você quiser. Primeira regra, isso é estritamente profissional. Nada de reviver sentimentos do passado ou confundir as linhas entre atuação e realidade. Entendido. Segunda regra, você respeita completamente meu trabalho e meu espaço. Se você vier às oficinas, você vem para aprender e ajudar, não para criticar ou controlar. De acordo. Terceira regra, quando o bebê nascer, avaliamos a situação. Se você decidir que não quer mais manter a farsa, nos separamos civilizadamente e estabelecemos um acordo de guarda compartilhada, sem drama. Carlos assentiu, embora algo em seu peito apertasse ante a ideia de uma separação planejada. Há mais alguma coisa? Sofia o olhou diretamente nos olhos. Sim. Se em algum momento eu sentir que isso está se tornando tóxico para mim ou para o bebê, acaba imediatamente. Sem discussões, sem negociações. Me parece justo. Sofia respirou fundo, claramente lutando com a decisão. Está bem, disse ela finalmente. Mas começamos amanhã. Há uma oficina especial para crianças com autismo sábado de manhã. E se você realmente quer entender meu trabalho, essa será sua primeira prova. Carlos sorriu, sentindo uma mistura estranha de alívio e nervosismo. Estarei lá. Carlos, acrescentou Sofia enquanto ele se dirigia à porta. Mais uma coisa, se isso vai funcionar, você precisa demitir a Patrícia de vez. Não posso fingir um relacionamento com você, sabendo que ela continua controlando sua vida pelas sombras. Já fiz, respondeu Carlos, no mesmo dia em que a confrontei sobre as ligações. Pela primeira vez em semanas, Sofia pareceu genuinamente surpresa. Sério? Sério. Já contratei uma nova assistente. Seu nome é Miguel. Ele tem 50 anos, é casado e sua única obsessão são os cruzadinhas. Apesar de tudo, Sofia riu, e o som foi como música para os ouvidos de Carlos. No sábado de manhã, Carlos chegou à loja de brinquedos vestido com jeans e uma camisa polo, sentindo-se completamente fora do lugar. Era a primeira vez em anos que ele não usava terno em um dia de semana, e a sensação de informalidade o deixava nervoso. Sofia já estava lá, transformando o espaço principal da loja. Ela havia movido as prateleiras para criar uma área aberta, com tapetes coloridos, almofadas e uma variedade de brinquedos especialmente selecionados.
Ela usava um vestido de gestante confortável, cor lavanda, e se movia com a graça de alguém que havia feito isso centenas de vezes. "Bom dia", disse Carlos, percebendo como ela havia prendido o cabelo em um rabo de cavalo que a fazia parecer mais jovem. "Você chegou cedo." "Isso é bom", respondeu Sofia, sem parar de organizar os materiais. "As crianças começarão a chegar em 20 minutos. Você está nervoso?" "Um pouco", admitiu Carlos, algo que o surpreendeu. Raramente ele confessava insegurança. "É normal. Trabalhar com crianças autistas requer paciência e compreensão. Algumas podem ser muito carinhosas, outras preferem não ser tocadas. Algumas falam muito, outras se comunicam de maneiras diferentes." Sofia aproximou-se dele com uma pasta nas mãos. "Estes são os perfis das crianças que virão hoje. Leia-os rapidamente. Conhecer seus interesses e sensibilidades irá te ajudar a se conectar com elas." Carlos pegou a pasta e começou a ler. Havia 8 crianças registradas, dos 4 aos 9 anos. Davi adorava trens e números. Laura tinha uma paixão por cores, mas se incomodava com barulhos altos. Heitor era não verbal, mas expressava alegria através de movimentos repetitivos das mãos. "Como você aprendeu tudo isso?" perguntou Carlos, genuinamente impressionado com o nível de detalhe em cada perfil. "Fiz cursos de educação especial depois do divórcio", respondeu Sofia, organizando blocos de construção por tamanho. "Eu precisava de algo que desse sentido à minha vida, algo maior do que eu mesma." A primeira família chegou às 9 em ponto. Uma mulher jovem com um menino de 6 anos que imediatamente se dirigiu aos trens de brinquedo no canto. Era Davi. "Trem!" exclamou com alegria, mas sem fazer contato visual com nenhum adulto. "Olá, Davi", disse Sofia com voz suave. "Eu trouxe alguns trens novos para você e este é meu amigo Carlos. Ele também gosta de trens." Carlos agachou-se ao lado da criança, lembrando-se dos conselhos de Sofia sobre se mover lentamente e não forçar a interação. "Qual é seu trem favorito?" perguntou. Davi não respondeu diretamente, mas começou a alinhar todos os vagões por cores, contando em voz alta. Carlos percebeu que essa era sua maneira de se comunicar e decidiu simplesmente observar e ocasionalmente entregar as peças de que a criança precisava. Gradualmente, outras crianças e suas famílias foram chegando. Laura chegou com seus pais, carregando uma pequena caixa de giz de cera que guardava como um tesouro. Heitor entrou de mãos dadas com sua avó, dirigindo-se imediatamente aos instrumentos musicais adaptados que Sofia havia disposto. O que mais impactou Carlos foi ver Sofia em ação. Ela se movia entre as crianças com uma intuição natural, sabendo exatamente quando intervir e quando dar espaço. Com Laura, sentou-se para desenhar em silêncio até que a menina se sentisse confortável para mostrar sua obra. Com Heitor, ela seguiu os movimentos de suas mãos, transformando seus gestos repetitivos em uma espécie de dança compartilhada. "Viu como o Heitor usa as mãos para se expressar?" murmurou Sofia para Carlos. "Não é um comportamento que precisa ser corrigido, é a linguagem dele." Carlos observou como o menino movia as mãos em padrões específicos e gradualmente começou a perceber que havia ritmo e propósito nesses movimentos. Quando ele tentou imitar suavemente alguns dos gestos, Heitor olhou para ele diretamente pela primeira vez e sorriu. "Acho que ele gostou de você", comentou a avó de Heitor, aproximando-se de Carlos. "Normalmente ele não responde tão rápido a pessoas novas." No final da sessão, Carlos estava sentado no chão, cercado por 3 crianças, ajudando a construir uma cidade imaginária com blocos. Davi havia conseguido criar um sistema ferroviário que conectava todos os edifícios. Laura havia designado cores específicas para cada zona. E outra criança, Pedro, havia adicionado personagens pequenos que moravam na cidade. "Esta é a casa da minha mãe", disse Pedro, colocando uma figura feminina ao lado de um edifício vermelho. "E este é meu pai, mas ele mora em outra casa."
Carlos sentiu uma pontada inesperada ao ouvir as palavras da criança. Perguntou-se se sua própria filha algum dia diria algo semelhante. Quando as famílias começaram a ir embora, várias mães se aproximaram para agradecer a Carlos por sua participação. Foi lindo vê-lo interagir com as crianças, disse a mãe de Laura. A Sofia sempre nos traz voluntários maravilhosos. Depois que todos foram embora, Carlos ajudou Sofia a reorganizar a loja. Eles trabalharam em silêncio por vários minutos antes que ele falasse. Eu não sabia, disse ele finalmente. Não sabia o quê? Não sabia que existiam crianças assim. Quero dizer, eu sabia que existiam, mas nunca havia interagido com elas. Elas são incríveis. Sofia sorriu, sentando-se em uma das cadeiras pequenas das crianças. Cada uma delas me ensinou algo diferente sobre comunicação, paciência, alegria nas pequenas coisas. Como você chegou a isso? O que te inspirou a trabalhar especificamente com crianças com necessidades especiais? Sofia hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto compartilhar. Você se lembra do meu primo Alexandre? Carlos assentiu. Alexandre era o filho mais novo da irmã da mãe de Sofia, um menino que ele havia visto ocasionalmente em encontros familiares. Alexandre tem síndrome de Asperger. Durante nosso casamento, eu sempre quis fazer algo para ajudar famílias, como a da minha tia. Mas nunca encontrei o tempo ou a oportunidade. Depois do divórcio, decidi que era hora de transformar essa intenção em ação. Carlos se sentiu envergonhado ao perceber que nunca havia prestado atenção suficiente às histórias familiares de Sofia, às coisas que realmente importavam para ela. Sofia, disse ele, sentando-se em frente a ela. Quero continuar vindo, não apenas por nosso acordo, quero realmente aprender. Você tem certeza? Isso não é um projeto de relações públicas, Carlos. Essas crianças e essas famílias precisam de um comprometimento real. Tenho certeza, respondeu ele, e surpreendeu-se ao perceber que realmente tinha. 2 meses se passaram desde que Carlos e Sofia iniciaram sua farsa pública, e para surpresa de ambos, a rotina havia se tornado quase natural. Carlos assistia religiosamente às oficinas de sábado, havia acompanhado Sofia a todas as consultas médicas, e até haviam aparecido juntos em 2 eventos sociais, projetando a imagem perfeita de um casal reconciliado. Naquela sexta-feira à tarde, Carlos estava revisando propostas em seu escritório quando Miguel, seu novo assistente, bateu à porta. Senhor Montero, há uma senhora Valentina Herrera que insiste em vê-lo. Ela diz que é urgente e pessoal. Carlos levantou o olhar dos documentos, franzindo a testa. Valentina Herrera. Ele não havia ouvido esse nome em mais de 1 ano. Ela disse do que se trata? Não, senhor. Apenas que precisava falar com o senhor antes que fosse tarde demais, segundo suas palavras. Valentina havia sido seu relacionamento mais sério depois do divórcio, uma arquiteta brilhante e sofisticada que ele conhecera em uma conferência em Porto Alegre. Eles haviam saído por quase 8 meses, mas o relacionamento terminou quando ela aceitou uma proposta de trabalho em Barcelona. Isso havia sido há mais de 1 ano. Faça-a entrar, disse Carlos, sentindo uma curiosidade desconfortável. Valentina entrou no escritório como uma rajada de elegância europeia. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado em um corte moderno, ela usava um tailleur creme que gritava estilista, e seus saltos ecoavam com confiança contra o chão de mármore. Carlos, disse ela com um sorriso que não chegava a seus olhos verdes. Você está bem? Valentina. Que surpresa. Carlos levantou-se, mas não se aproximou para cumprimentá-la. O que a traz de volta ao Brasil? Você, respondeu diretamente, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa, sem esperar convite. Ou mais especificamente, as notícias sobre sua reconciliação com sua ex-esposa. Carlos sentiu um alarme imediato. Não entendo o que isso tem a ver com você. Valentina abriu sua bolsa de estilista e tirou uma foto que colocou sobre a mesa.
Era uma imagem tirada com um celular dos dois juntos na cama de seu apartamento em Barcelona, claramente depois de uma noite íntima. Você se lembra desta noite? Foi há 7 meses, quando você foi àquela conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável. Carlos estudou a foto, lembrando vagamente da viagem. Tinha sido um fim de semana complicado. Ele estava passando por um momento difícil com alguns projetos e havia contactado Valentina impulsivamente. Valentina, se você está aqui para me chantagear, não é chantagem, Carlos, é uma notificação. Seu sorriso se tornou mais amplo e mais frio. Estou grávida e o bebê é seu. O mundo de Carlos parou. As palavras pareciam vir de muito longe, como se ele estivesse debaixo d'água. Isso é impossível. Por quê? Porque você já tem um bebê a caminho com Sofia? Valentina inclinou-se para frente. Sim, Carlos, estou ciente de toda a situação. E agora você tem que decidir o que vai fazer a respeito. Carlos levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente calculava datas automaticamente. 7 meses atrás. Havia sido durante uma das épocas mais estressantes do ano, quando ele estava lidando com problemas sindicais em 3 obras simultaneamente. Por que você esperou tanto tempo para me dizer? Porque eu não tinha certeza do que queria fazer. Barcelona me ofereceu uma vida diferente. Mas quando eu soube de sua feliz reconciliação em todas as revistas de fofocas, decidi que você tinha o direito de saber. Você tem exames médicos? Valentina tirou mais papéis de sua bolsa, resultados de laboratório, ultrassons, tudo com datas que coincidiam com sua história. Estou de 6 meses e meio, Carlos. É uma menina, se você se interessa em saber. 2 meninas. Carlos ia ter 2 filhas com 2 mulheres diferentes. A ironia da situação o atingiu como um martelo. O que você quer, Valentina? Reconhecimento, apoio financeiro e que você deixe de fingir que é o homem de família perfeito reconciliado quando claramente você tem outros compromissos. Meu relacionamento com Sofia não é seu problema. Seu relacionamento? Valentina riu com amargura. Por favor, Carlos. Eu conheço seus padrões. Sei quando você está atuando para as câmeras e quando você é genuíno. Seja o que for que esteja acontecendo entre vocês, não é real. E agora que estou de volta, talvez seja a hora de ser honesto sobre o que você realmente quer. Carlos virou-se para ela com os olhos acesos. O que você realmente quer, Valentina? Porque isso não se trata apenas do bebê, não é? Eu quero o que eu sempre quis. Você. Sem complicações, sem drama do passado, sem ex-esposas grávidas criando circos midiáticos. Isso não vai acontecer. Tem certeza? Valentina levantou-se, alisando sua saia. Porque quando a imprensa souber que o grande Carlos Monteiro vai ser pai de 2 bebês com 2 mulheres diferentes, sua imagem perfeita de homem reformado vai se desfazer. E Sofia? Bom, duvido muito que ela queira continuar com a farsa depois disso. Você está me ameaçando. Estou oferecendo uma saída elegante. Você pode terminar seu teatro com Sofia, assumir sua responsabilidade comigo, e nós 2 podemos criar nossa filha sem o drama desnecessário. Carlos aproximou-se de sua mesa e pressionou o botão do intercomunicador. Miguel, por favor, acompanhe a senhora Herrera até a saída. Isso não termina aqui, Carlos, disse Valentina, pegando seus papéis. Você tem uma semana para decidir como quer lidar com isso. Depois disso, a decisão será minha. Quando Valentina saiu, Carlos desabou em sua cadeira executiva. Seu telefone mostrava 3 chamadas perdidas de Sofia e 2 mensagens de texto. Ele tinha um encontro com um médico naquela tarde para verificar como a placenta prévia estava evoluindo. Ele pegou o telefone para ligar para ela, mas parou antes de discar. Como ele ia explicar que seu passado havia explodido em sua cara? Como ele ia dizer que tudo o que eles haviam construído nesses 2 meses estava prestes a desmoronar?
Enquanto via as luzes da cidade acenderem no pôr do sol, Carlos percebeu que pela primeira vez em anos ele não tinha um plano. E o que era pior, ele não tinha certeza do que realmente queria proteger. Carlos não dormiu naquela noite. Ficou em seu escritório até o amanhecer, bebendo café e tentando encontrar uma maneira de contar a Sofia sobre Valentina sem destruir tudo o que eles haviam construído. Quando finalmente decidiu ligar para ela, já era tarde demais. Seu telefone tocou às 8 da manhã. Era Miguel. Senhor Montero, acho que o senhor precisa ver as notícias imediatamente. Carlos ligou a televisão e seu coração afundou. Na tela aparecia Valentina, impecável em um vestido de gestante elegante, sendo entrevistada por Carmen Morato, a apresentadora de fofocas mais implacável do país. Sim, Carmen, é verdade. Carlos Monteiro e eu vamos ter uma filha. Eu entendo que isso pode ser confuso para o público, considerando sua situação atual com a senhora Vega. Como você se sente sabendo que o senhor Monteiro espera 2 bebês com 2 mulheres diferentes? Perguntou Camila com aquele sorriso de predadora que a tornou famosa. É uma situação complicada, respondeu Valentina com uma serenidade forçada. Mas acho que Carlos está tentando fazer o certo com ambas as famílias. Carlos desligou a televisão e correu para o seu carro. Precisava chegar a Brinquedoland antes que Sofia visse as notícias, antes que tudo desabasse publicamente. Mas quando chegou à loja, encontrou a porta fechada e uma placa que dizia "Fechado por motivos pessoais". Através do vidro, pôde ver Sofia sentada no chão da loja, chorando, com Mercedes tentando a consolar. Bateu na porta desesperadamente até que Mercedes se aproximou. "Senhor Monteiro, acho melhor o senhor ir embora", disse através do vidro. "Por favor, deixe-me explicar. As coisas não são como parecem." Mercedes olhou para Sofia, que negou com a cabeça sem levantar a vista. "Ela não quer vê-lo." Carlos ficou parado na calçada por 10 minutos, esperando que Sofia mudasse de ideia. Finalmente, pegou o celular e mandou uma mensagem. "Por favor, me deixe explicar. Tem coisas que você não sabe." A resposta chegou imediatamente. "Não tem nada para explicar, Carlos." Isso é exatamente o que eu temia que acontecesse. Durante os 3 dias seguintes, Carlos tentou de tudo para entrar em contato com Sofia. Foi até o apartamento dela, mas Laura lhe fechou a porta na cara. Ligou dezenas de vezes, mas ela não atendia. Finalmente, recorreu à única pessoa que poderia ajudá-lo, o Dr. Ribeiro. "Doutor, preciso que me ajude", disse Carlos quando o encontrou saindo do hospital. "A Sofia não me deixa explicar a situação. Estou preocupado com a saúde dela e do bebê." O Dr. Ribeiro o analisou com expressão séria. "Senhor Monteiro, a senhora Vega veio me consultar ontem. Sua pressão arterial está alta e há sinais de estresse que podem complicar sua condição. Recomendo repouso absoluto. Exatamente por isso preciso falar com ela, para esclarecer as coisas." "E o que vai esclarecer? Que você não está engravidando outra mulher ao mesmo tempo?" Carlos ficou calado e o doutor acenou com a cabeça tristemente. "Olha, senhor Monteiro, não sei que tipo de homem o senhor é nos negócios, mas como médico posso lhe dizer que minha paciente precisa de tranquilidade, não mais drama. Se realmente se importa com o bem-estar da filha, fique longe até que possa oferecer algo mais que desculpas." Naquela noite, Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada de Roberto, seu sócio. "Carlos, precisamos conversar, urgentemente." "Sobre o quê?" "Sobre Fernando Albuquerque e sobre por que Valentina Pereira esteve se reunindo com ele na semana passada antes de vir te ver." O mundo de Carlos desabou mais uma vez. Fernando Albuquerque era seu concorrente mais feroz, o homem que havia perdido 3 licitações importantes contra eles nos últimos 2 anos. "O que você está dizendo, Roberto?" "Que acho que estão armando uma cilada para você.
E acho que você deveria investigar a fundo antes de aceitar que essa mulher realmente está grávida de você. Carlos chegou ao escritório de Roberto às 8 da noite, encontrando seu sócio cercado de documentos e fotografias espalhadas sobre a mesa de reuniões. Roberto era seu sócio desde o início da construtora Águia, um homem meticuloso que havia desenvolvido um instinto quase sobrenatural para detectar ameaças empresariais. "Olha isso!", disse Roberto sem rodeios, apontando para uma série de fotografias tiradas com teleobjetiva. Valentina e Fernando almoçando no DOM há uma semana. Aqui estão saindo juntos do escritório de advocacia de Albuquerque. E esta é a minha favorita, os dois revisando o que parecem ser documentos médicos. Carlos estudou as imagens, sentindo a raiva se misturar com o alívio em seu peito. "Como você conseguiu isso?" "Contratarei um investigador particular assim que você começou a agir estranho depois que Valentina apareceu. Algo não batia." Roberto sentou-se pesadamente. "Fernando está planejando isso há meses, Carlos. A licitação para o novo aeroporto será definida na próxima semana e nós somos os favoritos. Ele precisava de algo que te desestabilizasse completamente, mas os documentos médicos, falsos, ou pelo menos não são dela." Roberto deslizou uma pasta para Carlos. "Nosso investigador conversou com uma enfermeira do Hospital Sírio-Libanês. Valentina nunca esteve grávida. As ultrassonografias que ela te mostrou pertencem a outra paciente." Carlos deixou-se cair em uma cadeira, sentindo como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. "Tenho que contar para Sofia." "Carlos, espera!" Roberto o deteve com uma mão em seu ombro. "Tem mais. Fernando não só queria arruinar sua reputação, ele queria que você perdesse a Sofia também." "Por quê?" "Porque ele estava investigando o trabalho dela na brinquedoteca. Aparentemente, os programas educativos que ela gerencia poderiam ser expandidos para todo o país com o apoio financeiro adequado. Fernando queria se aproximar dela depois que vocês se separassem definitivamente." A imagem se completou na mente de Carlos, como um quebra-cabeça macabro. Fernando não só havia atacado sua estabilidade emocional, mas também planejava roubar seu projeto mais importante e a mulher que ele amava. Sim, percebeu com uma clareza que o atingiu como um raio. Ele amava Sofia, não apenas como uma posse do passado ou como a mãe de sua filha, mas como a mulher em quem ela havia se tornado, a pessoa que havia encontrado seu propósito ajudando os outros. "Preciso confrontar Fernando hoje à noite." "Já tentei. Ele saiu do país esta manhã, supostamente para uma conferência em Miami. Mas acho que ele está esperando que tudo exploda antes de voltar para te consolar publicamente por sua traição." Carlos se levantou, caminhando até a janela que dava vista para as luzes noturnas da cidade. "Roberto, quero que você cancele todas as minhas consultas de amanhã. Vou para São Paulo." "São Paulo? Para quê?" "Para conseguir as provas definitivas de que Valentina mentiu. E para garantir que Fernando pague por isso." "Carlos, é arriscado. Se algo der errado." "Já perdi a Sofia por culpa desse jogo. Não vou permitir que Fernando se saia com a sua." Carlos pegou as fotografias da mesa. "Enquanto isso, quero que você contrate segurança privada para Sofia. Discreta, mas eficaz. Se Fernando está disposto a ir tão longe, não sabemos o que mais ele poderia tentar." Roberto assentiu, reconhecendo a determinação nos olhos de seu sócio. "E se Sofia não te perdoar depois de tudo isso?" Carlos parou na porta com a mão na maçaneta. "Então, pelo menos, saberei que lutei pela verdade e por ela." Naquela madrugada, enquanto voava para São Paulo em seu jatinho particular, Carlos entendeu que havia chegado a hora de mostrar quem ele realmente era. Não o empresário obsessivo que ele havia sido, mas o homem que Sofia e sua filha mereciam que ele fosse. Carlos voltou para o Rio de Janeiro depois de 48 horas exaustivas em São Paulo,
mas com uma pasta cheia de evidências irrefutáveis. Ele tinha declarações juramentadas da equipe médica, registros hospitalares que provavam que Valentina nunca havia estado grávida. E o mais importante, uma gravação onde ela confessava sua participação no plano de Fernando. No entanto, quando chegou a Brinquedoland, descobriu que estava fechada e tinha uma placa de "aluga-se". Seu coração parou. Mercedes, que saía do prédio carregando uma caixa, o viu e se aproximou com expressão triste. "Senhor Monteiro, Sofia decidiu fechar. Disse que precisava de um novo começo. Onde ela está?" "Ela se mudou para a casa da Laura temporariamente. Mas, senhor, ela está muito mal. O estresse afetou a gravidez dela. Está em repouso absoluto." Carlos sentiu como se lhe tivessem enfiado uma faca no peito. Sua perseguição à verdade havia chegado tarde demais. "Mercedes, preciso que você entregue isso para ela", disse, dando a ela a pasta com as evidências. "E diga que sinto muito por não ter sido o homem que ela merecia desde o início." 2 dias depois, Carlos estava em seu escritório preparando a coletiva de imprensa, onde exporia publicamente a conspiração de Fernando, quando Laura irrompeu sem aviso. "Precisamos conversar", disse, deixando cair a pasta de evidências sobre sua mesa. Ela viu e chorou. Mas não de tristeza, Carlos, de alívio. Laura sentou-se em frente a ele. "Sofia nunca quis acreditar que você fosse capaz de engravidar 2 mulheres ao mesmo tempo, mas quando todas as evidências apontavam nessa direção, como ela está? Fisicamente estável, emocionalmente confusa. Passou dias se perguntando se pode confiar em você de novo." Carlos se levantou, caminhando até a janela. "Tenho algo para fazer primeiro. Algo que deveria ter feito há meses." Naquela tarde, em uma coletiva de imprensa que surpreendeu toda a cidade, Carlos não só expôs a conspiração de Fernando, mas fez algo completamente inesperado. "Com efeito imediato, estou vendendo minha participação majoritária na construtora Águia", anunciou para as câmeras atônitas. "Os recursos desta venda serão destinados à criação da Fundação Sofia Vega, dedicada a programas educativos para crianças com necessidades especiais." "Isso tem a ver com a reconciliação com sua ex-esposa?", gritou um repórter. "Isso tem a ver com fazer o certo, com homenagear a mulher mais corajosa que conheço e o trabalho incrível que ela realiza." Quando terminou a coletiva, Carlos dirigiu diretamente para a casa de Laura. Sofia estava no jardim de trás, sentada em uma cadeira de balanço com uma manta sobre as pernas. Sua barriga havia crescido notavelmente nos dias em que estiveram separados. "Oi", disse Carlos suavemente, aproximando-se com passos cautelosos. "Oi", respondeu ela sem olhá-lo. "Você viu a coletiva?" "Sim", finalmente levantou o olhar. "Por que, Carlos? Por que você vendeu sua empresa?" Carlos ajoelhou-se ao lado da cadeira de balanço, pegando suavemente sua mão. "Porque percebi que construir prédios não faz sentido se eu não tiver alguém com quem compartilhar o lar que eles significam. Carlos, Sofia, esses meses com você me mostraram quem eu quero ser realmente. Não o empresário obsessivo que eu fui, mas alguém que possa estar à altura da sua bondade." As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Sofia. "Tenho medo", sussurrou. "Medo de acreditar de novo e de você me machucar outra vez. Então me dê a oportunidade de te mostrar todos os dias que eu mudei, não com palavras, mas com ações." Sofia colocou sua mão livre sobre sua barriga, onde sua filha se movia ativamente. "Ela vai nascer em 6 semanas. E eu quero estar lá para ambas, se você me deixar." Pela primeira vez em dias, Sofia sorriu de verdade. "Tá bom, mas desta vez nós fazemos as coisas direito, Carlos. Devagar, com honestidade. Todo o tempo que você precisar", prometeu ele, beijando suavemente sua mão. 6 semanas depois, em uma madrugada chuvosa de novembro, Carlos recebeu a ligação que esperava. Laura, com a voz trêmula de emoção, gritou pelo telefone.
Já vem, Sofia está em trabalho de parto. Carlos chegou ao Hospital Albert Einstein em tempo recorde, encontrando Sofia em um quarto particular, respirando profundamente enquanto as contrações se intensificavam. Durante as últimas semanas, eles tinham passado tempo juntos quase todos os dias, reconstruindo lentamente a confiança perdida. "Como você se sente?", perguntou Carlos, segurando sua mão suada. "Como se estivesse prestes a conhecer a pessoa mais importante da minha vida", respondeu Sofia, com um sorriso cansado, mas radiante. O parto foi complicado devido à placenta prévia, exigindo finalmente uma cesariana de emergência. Carlos permaneceu ao lado de Sofia o tempo todo, segurando-a, consolando-a, lembrando-a de o quão forte ela era. Quando o choro de sua filha finalmente encheu a sala de operações, ambos choraram. Era um som perfeito, forte e cheio de vida. "Ela é linda", murmurou a médica, mostrando-as a pequena antes de levá-la para os primeiros cuidados. "Completamente saudável." "Já decidiram o nome?", perguntou Laura, quando os visitou horas depois. Carlos e Sofia se olharam. Durante semanas eles tinham debatido opções, mas ao ver sua filha, ambos souberam imediatamente qual era o certo. "Esperança", disseram em uníssono, e então riram da sincronia. "Esperança Monteiro Vega", confirmou Carlos, acariciando a bochecha minúscula de sua filha. "Porque ela representa tudo o que esperamos ser." Os meses seguintes foram uma revelação para Carlos. Ele descobriu a alegria das madrugadas, alimentando esperança, o orgulho de seus primeiros sorrisos, a magia de vê-la descobrir o mundo com olhos curiosos. A Fundação Sofia Vega havia crescido mais rápido do que qualquer um havia imaginado. Com os recursos da venda da construtora, eles haviam aberto centros educativos em 5 cidades do país. Carlos havia se tornado o diretor executivo, aplicando suas habilidades empresariais a uma causa que realmente importava. "Você sente falta da construtora?", perguntou Sofia uma tarde enquanto trabalhavam juntos no novo centro de Belo Horizonte. "Sentir falta de reuniões de 12 horas e finais de semana perdidos?", respondeu Carlos, carregando esperança, que agora tinha 8 meses e explorava tudo com suas mãozinhas curiosas. "De jeito nenhum. O espaço que eles haviam criado era mágico. Salas especialmente projetadas para crianças com diferentes necessidades, jardins sensoriais e, no centro, uma réplica atualizada da brinquedoteca original de Sofia." "Olha isso", disse Sofia, apontando para um canto onde Carlos estava ajoelhado no chão, ajudando um menino com autismo a construir uma torre com blocos especiais. "O grande empresário Carlos Monteiro", comentou Laura, que havia vindo visitá-los, "transformado no melhor professor de educação especial que já vi." "É estranho", refletiu Sofia. "Pensei que havia perdido para sempre o homem de quem me apaixonei. Mas acontece que ele só estava enterrado sob camadas de ambição e medo." Naquela noite, depois de deitar esperança no berço de cedro que finalmente conseguiram comprar, Carlos e Sofia sentaram-se na varanda de sua nova casa. Era modesta em comparação com a mansão que Carlos havia tido antes, mas era totalmente deles. "Sabe o que percebi hoje?", disse Carlos, observando as estrelas. "O quê?" "Que este é o final feliz que eu nunca soube que queria." Sofia se aninhou contra ele, sentindo o calor de seu abraço e o ritmo constante de sua respiração. "Não é um final, Carlos. É um começo." Ela estava certa. Aos 35 anos, Carlos finalmente havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em metros quadrados construídos ou em cifras bancárias, mas sim nos sorrisos das crianças que ele ajudava, na risada de sua filha quando o via chegar do trabalho e na paz que sentia todas as noites ao lado da mulher que havia esperado pacientemente que ele se tornasse o homem que podia ser. Na sala ao lado, Esperança dormia tranquila,
cercada pelos brinquedos educativos que seus pais projetavam juntos, sonhando talvez com um mundo melhor que estavam construindo para ela e para todas as crianças como ela. A história que havia começado com um encontro casual em uma brinquedoteca terminava no mesmo lugar conceitual, cercados por brinquedos, sonhos e a promessa de construir algo lindo juntos. Mas desta vez, eles estavam construindo não apenas edifícios ou empresas, mas futuros cheios de esperança. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.